Aê, galera do Albu, beleza com vocês? Vídeo extra de One Punch Man sobre a origem dos poderes de Saitama. Eita porra! Galera, gostaria de desejar um feliz 2017 para todo o All Blue, especificamente nesse vídeo, para todo o fandom de One Punch Man. Esse mangá tá sensacional, né, galera? E vamos ponderar aí, né, galera, como o Saitama possui toda essa força. De onde vieram os poderes desse ser carequinha e fanfarrão? Conto com o fandom de One Punch Man para chegarmos aos 1000 likes nesse vídeo, galera. Então deixa o seu like, inscreva-se no canal, que agora é rumo aos 100 mil inscritos. E vamos lá, temos algumas teorias aí, né? A primeira é o próprio Saitama que larga na Torre da Evolução, né? A gente viu que a primeira temporada de One Punch Man e o mangá já contemplou essa parte da Torre da Evolução, em que ele fala sobre o seu treinamento. E ele diz, não, a minha força, eu vou dizer o que eu fiz. Durante 3 anos, eu fiz 100 agachamentos, 100 marinheiros, 100 abdominais e corri 10 km todo santo dia. É muito foda, né? Que quando ele fala isso, a galera fica olhando e os gênios, não pode ser isso só, velho, é um treinamento normal, é foda. Então, galera, isso fica meio jogado, fica meio vago aí, né? Algumas pessoas acreditam que é o gag, né? Que é o fator piada. E eu acharia massa se fosse isso, mas algumas pessoas buscam explicação em todo esse poder do Saitama. E claro, essas pessoas que buscam essas respostas não compraram, né, esse argumento dele aí, desse treinamento. Então vamos a algumas teorias. A primeira delas é uma teoria forte, na minha opinião. É uma teoria que eu tava pensando, particularmente. A gente viu no capítulo 69 de One Punch Man, do mangá remake, porque, parêntese aqui, galera, vocês sabem que One Punch Man é uma webcomic criada por One, né, o autor, e o Yusuke Murata decidiu fazer um remake dessa webcomic, por isso temos um mangá perfeitamente desenhado aí pra gente. E o Yusuke Murata, ele introduz alguns conceitos que não vimos na webcomic. Mas vamos lá, no capítulo 69 do mangá remake, desenhado pelo Yusuke Murata, ele introduziu as células de monstro. Algo bem intrigante da gente ficar pensando aí em questão de poderes. Então, será que nesses 3 anos o Saitama injetou uma célula de monstro dessas sem querer? Fica aí a dúvida, né? Ah, Matheus, mas as células de monstros te transformam no monstro. Cadê o Saitama virando monstro? A gente realmente viu isso, né? Ficou evidenciado pelo Haragiri, que ele introduziu uma célula de monstro em si e ele virou um monstro. Mas ele virou um monstro na hora que ele quis. Eu não sei se dá pra pré-evoluir, né? Ele voltar à forma normal dele e ativar a forma de monstro quando ele quiser. Mas já que ele só virou monstro depois de um tempo que ele ingeriu a célula, o Saitama ainda pode vir a mostrar sua faceta de monstro. Será que isso pode acontecer? Eu duvido um pouco, galera. E pergunto também, né, se é regra isso aí, você ter que virar um monstro. Mas mesmo assim, mesmo se essa teoria estiver certa, não justifica a caralha da força do Saitama, velho. É muito forte essa porra. A gente viu que o Haragiri já era um cara forte, ingeriu a célula de monstro e foi derrotado facilmente pelo samurai atômico. Então não quer dizer, né, força com a célula de monstro. Mas a gente tem que ver também se não tem parâmetros de força entre células. De repente, a célula de monstro que o Haragiri ingeriu no capítulo 69 é de um monstro fraco. E vai que o Saitama, sem querer, ingeriu uma célula de um monstro muito forte, tipo nível Orochi-sama. Será que a gente vai ter um elo entre o Saitama e o Orochi no decorrer da história? Seria muito interessante. Temos uma outra teoria aí, que é, será que o Saitama tem sua força numa origem cósmica? Isso é, será que a força dele veio do espaço? A gente sabe, né, galera, que em One Punch Man a primeira temporada contemplou até exatamente essa parte do Lord Boros. Então a gente sabe que há seres super poderosos que vivem no espaço, que podem chegar na Terra. E bom, a gente não sabe muito sobre os pais do Saitama. Será que eles são alienígenas? É algo que a gente pode ponderar. Porque nesses 3 anos muita coisa aconteceu, né? Então o Saitama pode ter ingerido uma célula de monstro, ou enfim. Mas é uma teoria que eu acredito menos, essa origem cósmica. Mas é algo que pode acontecer e não esqueçamos nunca de personagens, vilões ou heróis que podem vir do espaço aí. Será que o Blast veio do espaço? Bom, outra teoria, a terceira teoria, é, será que tem origem mística? Será que é magia? Não é magia, é tecnologia. Não, tecnologia é o Genos. Mas enfim,
O mangá sempre foca em monstro, mas é bom lembrar que magia pode acontecer. Será que um dia o Yusuke Murata, já que ele introduziu o conceito de células de monstro, será que ele pode introduzir o conceito de tipos de poderes? Poderes mecânicos, como Genos, como o Drive Knight, né? O Metal Knight também possuem, de repente, os poderes telecinéticos, como a Fubuki e a Tatsumaki. Será que pode aparecer magia em meio a essa classificação de poderes? É algo a se ponderar. A quarta teoria, que é a minha maior teoria, vem da webcomic. E por isso eu aviso que pode conter spoilers para quem não leu a webcomic. Então fica aí por sua própria conta e risco. Mas eu acho que não tem problema, afinal o Yusuke Murata está se baseando na webcomic. Tipo The Walking Dead, o quadrinho é uma coisa, a série é outra. Então acredito que vocês não vão ficar muito espantados com as coisas que eu vou dizer aqui não. Mas se vocês preferirem, pausem o vídeo, vão ler o webcomic e voltem pra ver, beleza? Mas vamos lá, a gente sabe que na associação de monstros, no caso, temos o Orochi, né, que não tem na webcomic. E na webcomic a gente sabe que temos a organização comandada pela Cycles. E ela é um dos 7 generais lá, são 7 monstros fodas. E temos lá o Esperma Negro, Água Natural Maligna, o Rover Super Crescido, Gums, Führer Feio e o Mendigo Imperador. Ao lado de Cycles são esses 7. A minha teoria toma como base os acontecimentos que circundaram o Mendigo Imperador. O cara era um mendigo normal, galera. Tá? Por falar em mendigo, leiam Labassura, meu quadrinho, tá aí online de graça pra vocês lerem, conto com a leitura de todos. Mas enfim, ele era um mendigo normal e ele recebeu seus poderes de uma entidade que se dizia Deus. Puta que pariu. Alguns podem pensar, porra, é o Orochi. Não, eu acho que não é o Orochi. Eu acho que é uma outra coisa. Orochi é um monstro, essa entidade que deu o poder ao Mendigo Imperador deve ser tipo um deus. Ah, Matheus, e por que o Mendigo Imperador se envolveu com os monstros então? Bom, ele deve ter recebido seus poderes e recebido um convite dos monstros, tal qual os monstros convidaram Garou, lembram? E aí ele quis lá pertencer a essa organização. Mas eu não acho que os deuses são monstros não, mas é uma explicação de onde pode ter vindo os poderes do Saitama, né, galera? E até dos próximos inimigos depois dos monstros. Será que a gente vai enfrentar deuses? E aí pode misturar várias teorias, né? A teoria cósmica, aí a teoria espacial, tudo aí, a mística. Então é algo que a gente tem que ponderar, essa vibe do deus que deu o poder ao Mendigo Imperador. Seria legal, né, se isso tudo fosse um fator piada, né? Por mais que o Saitama tivesse recebido o seu poder dessa entidade, que fique nessa vibe de piadinha aí e tal, e fique subentendido. O problema é que os deuses, eles tiraram o poder do Mendigo Imperador. Será que eles podem tirar o poder do Saitama também, caso essa teoria esteja correta? É muito foda. Eu gostaria, no final das contas, apesar de algumas teorias dessas fazerem muito sentido, que fosse um gag. Que tudo isso fosse uma grande piada particular do Saitama, porque acho que essa é a grande graça de One Punch Man. Eu acho que o Yusuke Murata ou o One tem que explicar muito bem, caso eles venham explicar de onde veio toda essa força. Porque eu acredito que se eles deixarem desse jeito, vai ficar massa. Muito massa mesmo. Mas aí fica a pergunta pra vocês. Vocês acham que a força do Saitama veio de onde? Baseado em tudo que vocês ouviram desse vídeo. Veio a partir de uma célula de monstro? Veio do espaço? Através de magia? Ou veio dessas entidades que deram a força pro Mendigo Imperador? Ou é gag? Vocês acham que é gag, é piada? E vocês têm outra teoria aí? Fala aí pra gente, galera. Vai ser muito massa discutir isso. E é isso, vamos ver, vamos descobrir um dia de onde veio essa força do Saitama ou não. E aqui já tá um vídeo pra gente ponderar bastante. Eu conto com o seu like, deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima, meus queridos.